Temos o episódio 4 de From, com cenas mais aterrorizantes ainda do que a gente poderia imaginar, cenas mais sinistras ainda de assistir do que eu esperava, por exemplo, e a cidade, né, o próprio From, trabalhando de uma forma diferente agora, pra ferrar mais ainda o Boyd, só que com uma outra abordagem, matando pessoas ainda, mas fazendo uma outra coisa, que aquela cena do Randall na ambulância no final lá deixou bem claro pra gente o que é. Vamos analisar esse episódio nesse vídeo, vamos explicar tudo que a gente tem nesse episódio 4. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre From, ou Origem aí em português, né, terceira temporada, pra gente poder falar do episódio 4 agora. A gente tá quase aproximando da metade da temporada, a história anda numa velocidade ali mediana, alguns dizem que é menor, mas ainda continua aterrorizante e sinistra, um episódio que te prende do início ao fim com coisas muito importantes. E claro que antes de começar, deixa esse like, ajuda muito na divulgação disso aqui, e se inscreva no canal caso você não queira perder nenhuma análise de From, nenhum vídeo sobre detalhes e várias coisas na semana. E é o seguinte, temos aqui um episódio que concorre no nível de mais traumatizante da temporada até agora com o primeiro, cenas mais agoniantes. Ele funciona mais ou menos como funcionou o primeiro, é mais um episódio daqueles de ataque dos monstros, é mais uma estratégia diferente dos monstros. No geral, em todos os sentidos, é um episódio de manutenção da trama, manutenção da intensidade dos acontecimentos, mas que mostra coisas bem pesadas e tem um objetivo, que é o seguinte, né? Se no início da temporada ficou claro pra gente que a cidade tem o objetivo de quebrar o Boyd, porque na outra temporada ele falou, essa cidade não vai me quebrar, no início ficou claro que sim, eles vão fazer isso. A morte da senhora Liu lá, a tia Shen, foi pra provar isso, né? Matar ela na frente dele, pra fazer ele sofrer, só que não é só isso. Esse episódio mostra pra gente que eles vão continuar matando, vão fazer ele ver mortes e pessoas sofrendo ali dentro, mas agora eles têm outra estratégia, que é também fazer pessoas ficarem contra o Boyd, que é uma das ideias que esse episódio passou também, mas vamos ponto a ponto aqui desde o início. Tô gostando que eles sempre estão continuando diretamente do foco da onde o episódio anterior parou, né? Nesse caso aqui a questão da Tabitha e o pessoal da ambulância lá, com a árvore no meio do caminho. Interessante observar que eles estão parados ali, o cara da ambulância tá tentando um contato e ele já não tem contato mais, já não tem resposta, mesmo que eles nem chegaram na cidade ainda, o que significa que a partir do momento que viu essa árvore já acabou. É aquilo que inclusive eu respondi num vídeo de comentários recente. Muita gente sempre pergunta, tá, mas e se der a volta na árvore? Não adianta nada, meu querido, provavelmente você vai continuar viajando, você vai ver a árvore de novo. A partir do momento que você viu a árvore, você já está em From, e essa cena aqui do rádio foi uma prova disso. Dar a volta na árvore não é uma solução. E aí a gente tem, né, Tabitha chegando e a cidade que já tava brincando com a cabeça ali do Jim, agora escolhe o filho pra poder brincar, o Ethan. A voz ali, que pode ser de um dos monstros, né, ligando no telefone, fingindo que é o Thomas, né, o que era pra ser o outro irmão dele que morreu, na verdade. E aqui a gente vê uma das estratégias da cidade que deu certo mais uma vez. Ao ligar e avisar pro Ethan que a Tabitha tá chegando, que ele precisa ajudar ela, que ela tá vindo numa ambulância, isso faz com que, ao ouvir a ambulância, ele queira sair. E não só ele, eles ali em geral. Mas assim, é mais um episódio em que o Ethan sai de casa. Os monstros estão tentando matar ele. A gente sabe do apego dos monstros pelas crianças. E mais uma vez, quase conseguiram. No outro episódio ele saiu por causa da cabra, agora ele saiu porque ele achou que era a mãe sem ter certeza. Tem que segurar, tem que amarrar o menino na cadeira, porque não tem como, ele sai toda hora. E assim, aqui a gente tem um foco separado, que inclusive não se conecta com a trama principal do episódio, que é do Victor e da Sarah, né? Ela dando os cobertores pra ele, indo pro lugar lá pra ele poder contar a história que ele falou que ia contar. E a gente tem as revelações, que tudo tá mudando, nunca ficou assim antes, né? Ele tá lá tem muitos anos e ele nunca viu o local desse jeito, ele nunca viu lá nevar igual tá nevando, que mostra uma ideia de que a cidade, ou seja lá o que controla esse From aí, tá muito mais enfurecido do que na época do Victor. E na época do Victor, a cidade já matou todo mundo, né? Deixando só ele sobrando. Imagina então agora, né? Que tá mais enfurecido ainda. A gente tem as cenas do flashback, do passado, mostrando que quando aconteceu isso, a mãe dele pediu pra eles esconderem no porão ele e a irmã Heloise. A Heloise não quis e sumiu, desapareceu, ninguém sabe da Heloise. E o Victor ficou lá. A única pessoa que ele encontrou e que ficou sendo amiguinho dele sempre foi o menino de branco. Assim, essa questão da Heloise continua alimentando a teoria de que a Tabitha pode ser a Heloise. Tem gente que acredita que pode ser a Miranda, a reencarnação da mãe dele e tal. Tem gente que acredita que pode ser a Heloise mesmo, igual aquela teoria de que ela perdeu a memória, saiu
sumiu com outro nome, veio o nome de Tabitha, enfim, já expliquei muito disso. E aí a gente vem pro motivo do porquê o Victor foi pra aquele lugar, pra contar pra ela as coisas, né? Que ao mesmo tempo não é um motivo. A gente vê que ele abre aquela maleta que tava enterrada, que basicamente nela tem os pertences de cada um dos ex-moradores dali, que ele foi guardando, e tem aquelas cenas bem macabras, né? Dele criancinha, indo nos corpos desfigurados das pessoas, coletando cada um dos itens. Mas ele menciona o ponto sobre o Christopher, que era o cara do boneco de ventríloco. O cara que era uma pessoa muito boa, que usava o boneco pra brincar com eles, pra divertir, tirar sorriso deles mesmo numa situação muito ruim, mas que do nada, o próprio cara, né? Ele tinha um bonequinho que chamava Jasper, mas ele chamava Christopher. O Christopher ficou louco. Ele começou a ter visões iguais às que o Jade tem na atualidade, que é as do símbolo lá, aquele símbolo estranho, e ele começou a ficar maluco. E assim, o que sobrou foi o boneco de ventríloco, que seria algo pra lembrar dele. E a gente viu o boneco de ventríloco lá nas cavernas subterrâneas na outra temporada, que inclusive o Victor e a Tabitha veem ele, só que ele tá lá embaixo. E nesse episódio a gente tem uma revelação por meio do Victor que ele viu o boneco tendo reações sozinho. O boneco então tem vida própria, o que é claramente algo bem macabro, mas a ideia que esse episódio traz é que esse boneco pode dar respostas pra eles, mas eles vão atrás desse boneco, eles vão entrar lá no buraco lá e tudo mais, onde as criaturas inclusive ficam. Isso pode ser muito perigoso, ter que fazer isso de novo e sei lá o que esse boneco é, vai que ele é do mal mesmo, né? Porque a ideia é que é do mal. São mais elementos de mistério sendo adicionados, igual From sabe fazer muito bem nesses episódios de meio de temporada. E assim, enquanto esse rolê todo deles está acontecendo, a gente volta lá pro Boyd e pro Randall dentro do ônibus, né? Que o Boyd no outro episódio foi lá, pediu pra ficar lá pra poder observar o padrão dos monstros. Antes disso, a gente vê que o Randall tá surtando, que ele tá querendo sair cada vez o mais rápido possível. Pelas falas do Randall nesse episódio, eu comecei a imaginar que ele pode ser a primeira pessoa que, quando ouvir da Tabitha que ela saiu e como ela saiu, ele pode ser a primeira pessoa a ser inconsequente e tentar loucamente acabar morrendo. Pode ser, tá? Ele pode ser a primeira pessoa que tá sozinho por ele, ainda mais que agora ele deve ficar mais revoltado ainda, que é um ponto do final que eu vou falar. A grande questão deles aqui no ônibus é o padrão dos monstros, porque o Randall revela que eles tinham um padrão, como se fosse uns NPC de jogo. Eles vão, param no lugar, vai pra outro, senta em um, fica ali toda noite do mesmo jeito. E nessa noite especificamente, que foi a noite que o Boyd foi lá estudar esse padrão, eles não estavam com esse padrão. E aí temos duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é que a própria cidade sabe que o Boyd quer executar essa estratégia muito louca de capturar uma das criaturas e tá evitando de manter os padrões pro Boyd não ter informações. E a outra possibilidade é que simplesmente os monstros não estavam no mesmo padrão porque sabiam que a Tabitha e a ambulância, novos moradores pra From estavam chegando, eles estavam preparando. Cabe você que tá assistindo tentar imaginar, mas aí a gente tem aquelas cenas macabras, né? A gente vê os paramédicos e a própria policial não ouvindo a Tabitha, né? Os paramédicos indo lá conferir a armadilha dos monstros na rua, né? Caindo na armadilha e morrendo pra eles. Os paramédicos aqui morrerem, inclusive, é uma forma da cidade complicar ainda mais a vida deles ali, tá? Porque a chegada de paramédicos poderia ser algo que ajudasse, tá? Em questão de ferimentos, né? Agora que a cidade vai começar a ser mais agressiva, ter mais médicos poderia facilitar mais a vida. E então a cidade vê que eles já chegaram, já mata os dois, tira toda a oportunidade. A gente tem a cena das criaturas cercando, que dá desespero, ainda mais porque a policial toda louca da cabeça algemou a mulher dentro da viatura, né? Dentro da ambulância. No meio disso, a mulher inconsequente, dando tiro pra todo lado, chega na Colony House e acerta a mulher lá pela janela, a Nikki. E a gente tem um dos principais pontos do episódio, que é a principal estratégia que os monstros têm aqui. Essa aqui é a principal estratégia. O objetivo era pegar o Randall e usar dele como algo que vai incitar a população em ficar com raiva do Boyd. Por quê? Porque a gente tem aquele dilema da Tabitha presa na ambulância, de que precisa da chave pra tirar ela, então já que não tem como, a única forma acaba sendo o Boyd aceitar a chave pra poder tirar a ambulância dali, porque é a forma mais plausível. Só que o grande ponto tá aqui. Ao fazer isso, ele é obrigado a deixar o Randall pra trás. Tipo, é a decisão mais plausível do Boyd como líder, salvar mais pessoas. Só que ele deixou logo o cara que é esquentadinho da cabeça pra trás. E é exatamente isso que os monstros aqui queriam. Por quê? Porque lá no final, a gente tem aquela cena, já quando o Boyd tá lá na Colony House e tal, dos monstros entregando o Randall com vida, tá bem ferido, bem machucado, mas com vida, preso no para-brisa da ambulância. E isso aqui que vai gerar divisão, porque o próprio Randall não vai entender. Ele não vai entender o porquê que o Boyd, que é o líder, que ele já é um pé atrás com ele, né, simplesmente abandonou ele e saiu com a ambulância, deixou o cara pra trás. Ou seja, a partir de agora, o Randall na cena parece estar bem ferido, mas vai ficar vivo e ele vai ficar totalmente contra o Boyd e deve ser a pessoa que vai começar a estimular as outras a ficarem contra o Boyd, porque vai mostrar, ó, o que ele fez com a gente. Ele deixou um inocente fora. Fora que tem a questão da senhora Liu que morreu lá no episódio 1, né? O próprio Jade perguntou pro Boyd, uai, ela morreu, vocês dois estavam juntos e eles deixaram você vivo? Pode aparecer uns loucos aí e começar a pensar que o Boyd tá de complô, né? Como é que deixa
deixaram ele vivo, aí agora ele deixa o outro pra morrer. A tendência é que até o episódio final, o povo da cidade esteja querendo matar o Boyd. A gente até vê a questão lá, né, da Nick que tomou o tiro, eles têm que tirar a bala. No meio disso a gente tem a chegada da Tabitha, né, o encontro dela com o Jim e tal, e o povo achando tudo estranho o retorno dela. Isso aqui é uma brecha que o episódio não deu espaço, né, não deu espaço pra Tabitha contar nada, não deu espaço pra contar que ela saiu, não deu espaço pra ela contar como ela saiu, e a única pessoa no episódio que fica sabendo que o Henry, o cara que chegou com ela, é pai do Victor, a única pessoa que sabe é o Jim, por enquanto. Ela ainda não contou pros outros, não teve a oportunidade ainda do Henry encontrar com o Victor. O Victor não participa da trama principal aqui ainda, ele tava lá com a Sarah. Então fica essas brechas empolgantes ainda pro próximo episódio, que do próximo não deve passar. Tem que falar da questão do Elgin, que não é nada de muita novidade aqui também, só se repete umas coisas e reforça, né? Ele vendo a mulher lá com aquele roupão de novo, ele seguindo ela aparentemente quer passar uma mensagem pra ele, não é alguém que quer machucar. Nisso temos a Julie se abrindo com o Ethan, porque que ela tá diferente e tal, que foi a situação das cigarras, né, da outra temporada, tudo que aconteceu com ela. Enquanto a própria mãe dela já chega com o psicológico bem abalado, porque ela teve a grande oportunidade de tentar tirar eles dali, de tentar descobrir alguma coisa e não descobriu nada. O dilema da Tabitha aqui nesse episódio é que foi no mundo real, viu as coisas lá sobre a Miranda, tava na casa da mãe do Victor e do pai e não conseguiu nada. O máximo que ela conseguiu foi trazer o cara sem a vontade deles, né? Mas assim, provavelmente a história vai se provar que a saída da Tabitha foi útil de alguma forma, tá? O que ela descobriu lá vai se conectar com algo que ela vai descobrir aqui dentro nos próximos episódios. Não acho que a saída dela à cidade tenha sido em vão. E antes a gente falar lá do drama final dentro da Colony House, a gente tem que falar dos que estão lá fora ainda, né? Tem o trio aí. O Jade, a Christy e o Kenny. E a gente vê o Jade se abrindo das visões que ele teve, né? Coisas estranhas acontecendo e coisas batendo na casa ali, inclusive, que pode ser outra coisa ao invés dos monstros. Mas aí vamos pro drama final lá da Colony House, né? A gente tem mais uma morte da Nick agora. Ela morrendo de hemorragia, uma morte acidental ali, que faz o Boyd surtar na frente de todo mundo, que pode fazer pessoas questionarem mais ainda a liderança dele, e faz com que a dona sofra muito. A gente vê que ela tá muito afetada com tudo isso que tá acontecendo, o Boyd tem que consolar ela não tá aguentando mais. O psicológico das pessoas naquele lugar tá só piorando, e é o que a cidade quer. Tudo levando a gente pra cena final, que é a mais sinistra do episódio, eu acho que é a mais agoniante da temporada. Juro que eu achei essa cena mais agoniante de assistir do que a morte da senhora Leo lá no episódio 1. Tipo, aqui não tem ninguém morrendo, mas é muito macabro, né? A gente vê a Fátima indo além, ela fica sozinha com o corpo da Nick que morreu e vai tomar o sangue, coloca a mão no ferimento, além de ser nojento, agoniante, sabe? A teoria principal da galera era que dentro da barriga dela é um dos monstros que tá nascendo. O monstro morreu na outra temporada, o Boyd conseguiu, e a cidade tá meio que repondo um monstro por meio dessa gravidez dela. Mas agora já tem teorias de que na barriga dela não tem nada. Ela está virando um dos monstros, principalmente porque ela toma o sangue aqui e acha bom, ela se nutre disso, então ela virou um monstro, ela vai ser um monstro mesmo. Não sei se dá pra apostar nessa teoria, From é muito imprevisível. Quero que você que tá assistindo coloque nos comentários aí, né, tipo, aquela, eu falei como cena final, porque a gente já falou dessa outra, que é o final mesmo, é o Randall chegando na ambulância, vivo, e agora ele vai ficar completamente contra o Boyd, vai querer ferrar com ele. Tipo, um episódio bom, um episódio cheio de ação e tal, não é aquele episódio que anda tanto com a história, porque faz o padrão, só dá mais mistérios pra gente e reforça os outros mistérios que já tinha sem dar resposta. Até por ser um meio de temporada isso é normal, só que me preocupa chegar lá no final da temporada mantendo todos os mistérios, ter que resolver tudo de uma vez. Vamos ver se no episódio 5 começa a vir alguma resposta ou outra. Vamos ver se a missão do Boyd vai voltar, né? Se ele vai querer continuar querendo pegar uma das criaturas ou se ele simplesmente vai abandonar essa missão. E eu acho que o que eu fico mais na expectativa é ver o Victor se reencontrando com seu pai, qual que vai ser a reação, se ele vai sair correndo, se ele vai entrar em desespero, se ele vai chorar e vai ficar feliz, se isso vai dar mais respostas, pode ser um dos pontos que vai entregar coisa pra gente. Outro ponto também é ver a Tabitha se reencontrando com os filhos, né? O Ethan, que já tava acreditando que ela morreu no episódio 3, agora vê ela de verdade, e ela, claro, contando como ela saiu. Quero ver a reação da galera. Pra mim, é 3 categorias: ruim, regular, médio, bom, muito bom e ótimo. Esse aqui fica na categoria muito bom. Coloca nos comentários pra você o que você acha, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, não deixe de se inscrever no canal. Essa semana ainda vai ter mais vídeo de From, análise de trailer do próximo episódio. Vambora, já já eu tô de volta. No mais é isso aí, um abraço, fui!